Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Redemoinho em Dia Quente, de Jarília Reis, escritora cearense, vizinha aqui do estado. Um livro que chegou recentemente, que eu fui lendo aos poucos os contos e tive algumas impressões bastante positivas e quero agora compartilhar com vocês. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para você que se interessa pela obra, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Redemoinho em Dia Quente é um livro publicado em 2019 pela editora Alfaguara. Gosto muito da qualidade dos livros da Alfaguara. E aqui nós temos uma autora estreante, não no âmbito da escrita literária como um todo, mas no âmbito da prosa. Isso é interessante para a gente compreender algumas coisas. Primeiramente, para entender que ela traz aqui influências que ela já mostrou antes. Então nós temos uma escritora que escreveu muitos cordéis, diz aqui em determinado ponto que ela publicou mais de 70 cordéis e lançou também um livro de poemas. Então, tem toda uma influência popular, regional, e ela tem algo que eu gosto muito, que é ambientar os seus textos na região em que ela nasceu, né? Mais especificamente ali em Juazeiro do Norte, mas podemos estabelecer como a região mesmo do Cariri cearense. Cariri é uma denominação que alguns estados daqui do Nordeste utilizam para as suas mesorregiões, enfim. Tem toda uma questão geográfica ligada tanto à divisão mesmo do território, como questões de clima, vegetação, tudo isso. A escritora utiliza essa região como o grande cenário dos seus textos, alguns mais rurais, alguns mais urbanos, não diria rurais em si, né, mas assim, em pequenas cidades, né, ali regiões com aquela paisagem mesmo de interior. O outro ponto importante de consideração, quando nós entendemos que é uma autora estreante na prosa, é compreender que, enfim, nós estamos diante de uma escritora em construção, até por causa de sua idade, isso fica também bem claro, né? É uma escritora jovem, então, tanto em termos de maturidade estilística, quanto de maturidade, né, relativa à idade mesmo. Sua prosa, em vários momentos, reflete o cuidado de trabalhar a linguagem de um modo especial. E também, claro, né, aqueles indícios, aquelas marcas de um escritor em construção, o que é totalmente normal. A autora é 4 anos mais jovem que eu, publicou este livro aqui com menos de 30 anos, então tem muita coisa a ser considerada quando você lê um livro como este. E por isso mesmo, eu avaliei o livro muito bem, recebi o livro muito bem, tanto em termos de construção de personagem, que eu acho que o ponto alto assim, a se considerar na leitura de Redemoinho em Dia Quente. As personagens são sempre mulheres, né? Seja quando o narrador em terceira pessoa apresenta as suas vidas, seja quando, dando voz aos personagens em primeira pessoa, elas próprias, né, se apresentam ali nas suas vivências, mas são sempre personagens femininas em diferentes fases da vida. Então eu vi aqui personagens crianças, personagens adolescentes, personagens adultas e personagens já na terceira idade, passando por uma série de questões muito relativas àquela realidade que está ligada às mulheres do interior do Brasil, às mulheres de classe baixa, às mulheres nordestinas. Ou seja, estamos diante de uma obra que é também uma obra de denúncia e uma obra de resgate, de valorização da figura feminina, né? Denúncia no sentido de que denuncia mesmo preconceito, denuncia abuso, denuncia violência, e resgate no sentido de resgate e valorização no sentido que busca dar voz, busca valorizar o que essas mulheres têm de contribuição a trazer
E eu acho que é o grande ponto alto, né? Embora eu tenha gostado de algumas questões linguísticas, né? Algumas imagens, algumas construções que evidenciam um escritor que tem talento ainda para desenvolver de forma bem acentuada. Se vai desenvolver ou não, aí é outra história, né? O tempo é que dirá. Mas o que ficou em mim mesmo de grande ponto positivo foi a criação das personagens femininas. Em termos de estilo de escrita, eu acho que é um texto excelente para você dar para alguém que está começando a ler, né? Pessoas que geralmente gostam de textos mais curtos, textos mais simples. Eu não quero dizer aqui simplórios, né? Eu quero dizer que o estilo da autora é interessante para um público que procura uma literatura mais acessível. Acho que é importante também, até para os temas que estão aqui, é importante a escolha da autora por fazer dos seus textos acessíveis, textos de fácil leitura. É bastante coerente o estilo com os propósitos da autora. Então, geralmente são contos de 2, 3, acho que o mais longo aqui tem 7 páginas. Então você conclui a leitura rapidamente, já fica com interesse em saber qual a próxima história. Eu destaco alguns contos dos quais eu gostei bastante. Acho que o que eu mais gostei foi Os Fatos dos Gatos. Aqui tem uma questão sobrenatural, mágica, uma literatura que transcende a realidade, mas que ao mesmo tempo é tão real quando você faz algumas ligações, né? Quando você imagina o que pode estar por trás desses acontecimentos sobrenaturais. Bom, foi um conto que me chamou muito a atenção. Para mim, acho que o grande ponto alto do livro, né? E caso a autora tenha interesse em continuar investindo na prosa, eu acho que seria aí o grande ponto a seguir, seria pelo lado desse realismo mágico que está presente aqui nos Fatos dos Gatos, mas outros também, né? Até de cunho mais real. Eu gostei também de Marrom Escuro, Marrom Claro, a construção dos personagens, a interação das crianças. Eu gostei bastante, foi um conto que me chamou muito a atenção. Também gostei de Telhado Quebrado com Gente Morando Dentro, outro conto também que eu achei muito interessante. O conto de onde se retira o título da obra, Olhos de Cacimba, que é o último do livro, também achei muito bacana. Esses são, de um modo geral, os contos com os quais eu mais me identifiquei, né? Mas outros também chamaram minha atenção. É lógico que existe ao lado desses contos que chamaram muita atenção outros que eu não gostei. Cito como exemplo desses que eu não gostei o Boca do Povo, né? Que parte de 4, é como se fosse construído em verbetes, né? Nós temos aqui os verbetes, um verbete para bar, outro para tia, outro para cachaça e o último para quenga. E aí tem aquela estrutura de dicionário mesmo, né? Bar, substantivo masculino. E aí vai dizer por que é masculino, porque é uma posse, um negócio de Damião enquanto homem e tal. Tia, substantivo feminino, como se comporta, isso vai gerar lá a construção da imagem dela como quenga no fim. Cachaça como substantivo masculino, embora gramaticalmente feminino, né? Por ser uma bebida só para homem e tal. Bom, eu achei que aqui a harmonia entre a atuação política, que a obra inegavelmente tem, e estilo literário rico, não se fez. Aqui ficou mais no campo mesmo do levantar bandeira, não chegou a superar a fronteira aí que marca uma obra como literária. Chamar a atenção para alguns textos e algumas passagens que não lograram êxito, não quer dizer que a obra seja ruim, né? Nós atualmente estamos num contexto em que as pessoas só gostam de ouvir elogios. Está longe disso. Na verdade, eu acho que todo autor, principalmente o autor em formação, tem seus pontos altos, seus pontos baixos. Eu, particularmente como autor, né, tenho muito a consciência de que os meus livros têm isso, pontos altos, pontos baixos, textos, inclusive, que não são tão bons, que eu publiquei sabendo que não eram bons, mas porque eu gostava do texto. Está longe de ter aqui aquela postura de você está criticando porque você acha que um bom escritor é aquele que é perfeito sempre. Não, é apenas a avaliação da obra, como deve ser feita, levantando os pontos altos, criticando os pontos baixos. Eu acho que outro ponto
também complicado de alguns textos é a necessidade de explicar algumas coisas que não poderiam ser que poderiam não ser explicadas, como aqui no conto, num dos que eu destaquei como um dos que eu mais gostei, né, que é Telhado Quebrado com Gente Morando Dentro, em que em determinado momento, depois de falar que as personagens, né, brincavam ali na lama com os meninos da rua, aí ela vai e coloca: contando assim, uma narração em primeira pessoa, contando assim, sei que as coisas parecem miseráveis, perigosas, saída dos livros que falam sobre a falta de saneamento básico. A gente tinha água encanada e banheiro dentro das casas, mas esse era nosso jeito de ser criança e de ficar próximo, todo mundo igual. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Quem foi criança e que não se sujou, não se jogou na lama, etc. Uma explicação que não precisava. E tem alguns pontos aqui do livro em que essa explicação vem, assim, peraí, deixa eu explicar aqui por que eu coloquei isso. Coisas que ficam subentendidas que qualquer pessoa com vivência entende o que a autora quer dizer. Em contrapartida, tem trechos em que há claramente o desejo de levar a linguagem a um patamar mais alto. Eu destaco o último conto, em que a descrição da personagem, né, da cuidadora, né, na verdade uma técnica em enfermagem que vai cuidar da senhora lá, que é a personagem principal, a descrição dela, do olhar, de como que vai mudando a percepção dessa senhora em relação a essa cuidadora ao longo do texto, a construção dos termos, ora ligados a uma percepção não tão positiva, ora a uma percepção bastante positiva, isso numa gradação ao longo do texto. Enfim, em outros momentos também, aquilo que eu disse, né? Uma obra que demonstra uma escritora que tem ainda muito a oferecer. Como eu disse antes, um livro engajado em certas pautas, a valorização da mulher e da mulher negra e da mulher pobre, a denúncia de agressão, de abuso, de preconceito, uma atuação de militância até em prol dos animais. Enfim, a autora, ela decide, ela vê que o clima literário, artístico, de modo geral, cultural, é bem propício a levantar certas bandeiras e assume-se esse papel de também levantá-las. O que não quer dizer que seja uma literatura pura e simplesmente engajada. E aqui é necessário explicar, alguns autores colocam esse termo, né, usam esse termo literatura engajada para criticar aquela literatura que é só para levantar uma bandeira social, ideológica, política, mas que não se preocupa com o lado estético. Recentemente eu li um texto, acho que de Marisa Lajolo, numa disciplina do mestrado, que falava disso. Mas já li Antônio Cândido, enfim, uma série de autores. Então, não é visto com bons olhos, claro, o panfleto, a literatura puramente engajada, porque para você fazer uma denúncia ou para você assumir determinada posição política, você pode fazer em qualquer texto, né? Você pode fazer num artigo de opinião, num texto autobiográfico, seja lá no que for, e não num texto literário. Literatura é arte, então por isso tem que ter algo mais, não é verdade? Tem que ter um trabalho estético. Como eu disse, aqui existe o engajamento, mas não puro. Eu percebo aqui o que vai muito além disso, que é uma intenção de trabalhar a linguagem com intenção estética, né, com um viés estético. No fim das contas, é um livro ao qual eu com certeza retornarei, principalmente nos contos que eu mais gostei, que eu marquei aqui. Retornarei sim, é um livro que vale a pena ler e que me deixa com interesse, né, de futuramente aguardar como que a autora vai continuar ou não sua produção na prosa, né, se vai se dedicar apenas aos cordéis, à poesia, ou se vai investir nesse campo que para mim pode ser muito frutífero para ela, que é o campo da prosa. Então é isso, apenas uma apresentação geral. É lógico que um livro de contos, cada um com uma história, com um direcionamento diferente. Ou você estuda um conto em específico, ou você vai correr o risco de sair fazendo um vídeo extremamente longo. Não é esse, o meu objetivo é apenas apresentar a obra, dizer o que eu mais gostei, o que eu não gostei tanto, e dar uma opinião geral. A opinião de que fica o convite para que você conheça o livro e que você possa também interagir
com essas mulheres, conhecer suas histórias, conhecer as reivindicações que estão aqui por trás. Certamente é uma autora que tem muito a oferecer a todos nós que gostamos de literatura e que gostamos de nos envolver com os personagens, com seus dramas, com suas dores, com suas realizações também. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.